Olá, alunos do terceiro ano, professora Neuza de História, passando aqui, para a gente estar corrigindo as atividades e falando um pouquinho aí da Primeira República, que é o primeiro tema que a gente vai estar retomando no terceiro ano. Lembrando que no terceiro ano nós temos algumas retomadas de conteúdos que já foram estudados em séries anteriores. Então, nós temos como tema Brasil Primeira República. Foi disponibilizado um vídeo de apoio para que vocês pudessem estar assistindo. Também os slides falando um pouquinho sobre esse período, um slide bem resumido. Lembrando sempre que é muito importante que vocês estejam fazendo o cabeçalho com as datas, os temas e colocando aí, a pergunta, o questionamento e a resposta que vocês elencarem como correta. Os textos não são precisos ser copiados. Bom, o primeiro texto fala que o coronel era um cara, um homem lá que comandava a política, que ele ajudava a eleger os homens que faziam a política, sem ele ninguém era eleito. Era um homem que resolvia os casos sem solução, que atendia o cidadão que batia a porta dele, que ajudava a procurar os recursos, médico, hospital. Mas, na verdade, o coronel, quando era na época de eleição, havia uma questão de curral eleitoral. O que era isso? Esse curral eleitoral era nada mais e nada menos do que essa questão da cobrança do voto, Como que eu vou comandar a política sem os eleitores, sem os números de votos? Se eu for seguir à risca o que reza a Constituição. Então ele usava desses artifícios, para poder estar conseguindo essa quantidade de voto suficiente para manter no poder os candidatos os quais ele simpatizava. O texto mostra que a captação de apoio político do eleitorado mais pobre não se restringiu ao constrangimento, ao uso da força bruta, e elenca um outro método que fundamenta-se no clientelismo. Então, assim, a partir do momento que esse coronel providenciava tudo, resolvia tudo, era a autoridade máxima em determinadas regiões, as pessoas, elas se sentiam na obrigação de obedecer esse coronel. Elas defendiam esse coronel de qualquer forma. E era através de quê? Da troca, Da troca desses favores que sustentava essa política. Ou então, a não adesão a esse tipo de política era possíveis represárias. Então, havia esse clientelismo muito eminente no período da Primeira República, na fase oligárquica, que era produto aí dos coronéis diante da população pobre. A número 2 também volta nesse mesmo assunto, e ela fala o seguinte, que completamente analfabeto, sem assistência médica, não lia, via apenas as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, de vez em quando, ele tinha o patrão como alguém benfeitor, No plano político, ele lutava com o coronel e pelo coronel. Ele fazia isso pelo coronel. E por que ele fazia isso pelo coronel? Exatamente porque ele pensava que devia favor, E esses votos, que era chamado de voto de cabresto, ou seja, os votos que eram direcionados aos políticos que o coronel ditava, é que ditava também a organização econômica e rural daquela época. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática vinculada a uma estrutura social como que era essa estrutura social, então, essas pessoas desse jeito que foram, com essas características que foram mencionadas acima?
Então, tinha uma estrutura agrária marcada pela concentração de terra e de poder político local e regional. Ou seja, esses coronéis, eles detinham grandes propriedades rurais nas quais, de alguma forma, essas pessoas estavam vinculadas. E a maioria dessas pessoas se fixavam em regiões rurais. Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.